O Flamengo derrotou o Bahia pelo placar de 1-0. Vamos ver o que Felipe Luiz falou na entrevista. Pátria Brasil, Rádio Roquete Pinto, parabenizar pela vitória. Flamengo viveu, né, como sempre vive, momentos turbulentos aí nos últimos jogos, principalmente na última quarta-feira, com o empate lá na Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua visão da vitória de hoje, da importância para a manutenção do grupo, para o futuro do Flamengo, que tem aí na quarta-feira um jogo muito importante novamente pela Libertadores. Primeiramente, quase feliz Dia das Mães, né? Para minha esposa primeiro que está me esperando e para minha mãe que está lá em Jaraguá do Sul, feliz Dia das Mães. Segundo, falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois uma vitória contra o Botafogo na Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com gol de pênalti e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo, e o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes pode ser muito ruim e perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades, então convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço, acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque como eu falo sempre, né, são muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. Então, hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Você comentou que esse momento turbulento é mais da parte externa, né? No entanto, os números mostram, na Libertadores da América, por exemplo, que o Flamengo faz uma campanha muito ruim. O torcedor, a gente não para de receber mensagens com torcedores desesperados. O Flamengo, faltando 2 rodadas para encerrar a fase de grupos, o Flamengo está a 3 pontos do segundo colocado. E numa situação, vamos dizer assim, dramática, precisando ganhar pelo menos por 2 gols de diferença da LDU em casa. Aliás, Felipe, nos últimos 3 anos, num total de 22 jogos, o Flamengo jogou muito mal contra adversários de fora do Rio, de fora do Brasil, né, adversários estrangeiros. Que palavra você pode dar para esse torcedor que o Flamengo vai conseguir reverter esse resultado na Libertadores da América? Não temos que dar nenhuma palavra, temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim, estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe, porque se está na Libertadores é por algo, é porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. Só depende da gente. A mensagem que eu posso passar precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, como eu falei, só depende da gente. Felipe, tudo bem? Aqui no meio, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, você citou agora há pouco a questão do calendário, né? Jogos de 3 em 3 dias, com um curto espaço de tempo, e
só como exemplo, nesse jogo contra o Bahia hoje, o Flamengo jogou na quarta-feira, voltou de madrugada. Viajar de madrugada nunca é fácil, os jogadores mal têm noite de sono, já treinaram quinta, sexta e vieram para cá. Queria te perguntar o quanto esse calendário acaba atrapalhando o time, tanto na questão técnica quanto na questão física. Hoje você perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, na questão física. Queria entender um pouco de você como que isso atrapalha, porque você até citou que o Flamengo está fazendo uma Libertadores ruim, mas a gente enxerga uma dificuldade muito grande, não só do Flamengo, mas da maioria dos times brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O quanto esse calendário pode estar atrapalhando os times brasileiros? Obrigado. Primeiro, boa pergunta. Quando existem jogos a cada 3 dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa, né? Porque, por exemplo, hoje nós jogamos às 9, né? Ou 9h30, 9. Jogamos às 9, acaba às 11. Jogadores, no próximo jogo, vai ser acho que 6h30, não é? 9h30 quinta-feira. Bom, 6h30 no Brasileiro. Então, muitas das vezes são menos que 72 horas. Desculpa, eu errei. Às vezes são quarta-feira à noite, 9h30, acaba 11h30, e o próximo jogo é domingo quinta-feira, 9h30, e o próximo jogo é domingo às 4. Então, um tempo muito curto, o jogador não acaba de fazer uma recuperação completa, né? Mas todo mundo tá incluído nesse calendário, todo mundo está passando por isso. Da parte tática, você não tem tempo, não tem condições de ir para o campo com os jogadores, eles não têm condições de fazer treinos aquisitivos, não tem condições de fazer um treino longo, por exemplo, do jeito que a gente faz com uma semana cheia, ou com jogos a cada 4 ou 5 dias. Isso é uma peculiaridade que existe no calendário sul-americano, principalmente no brasileiro, pelo número de jogos que existe aqui, e que todos nós sofremos com isso. Infelizmente, estamos passando por isso. E nesse trajeto, alguns jogadores caem, né? Porque, como você bem falou, existe o sono, existe a sequência de jogos, existe viagens, até na parte hormonal dos jogadores afeta, e alguns acabam caindo. Por isso a gente tem um elenco muito qualificado do jeito que temos para poder passar por esses degraus aí que são complicados, esses obstáculos que são complicados, como essa sequência de jogos, que fica tão difícil tanto trabalhar a equipe como eles poderem recuperar e estar 100% para jogar. Felipe aqui, sou direito, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Eu queria, Felipe, te perguntar, se você explicasse a ausência do Pedro hoje, se teve a ver também com essa intensidade muito alta que o seu time colocou no início do jogo. E uma segunda pergunta, se pudesse comentar também um pouquinho, o que alguns dos seus jogadores passaram uma situação chata essa semana no desembarque, o Rossi, questão da tentativa de assalto na linha amarela. Como é que vocês receberam essa notícia? Como é que vocês trabalharam com isso internamente esses dias? Bom, sobre o Pedro, foi basicamente como eu falei para vocês, eu estudo o adversário, o Bahia é um time que joga muito, muito, muito bem, até muito bem trabalhado, e os jogadores que entraram no campo foram os que eu acreditei que eram os melhores para poder vencer a partida no início, e também pensei no segundo tempo. Então, puramente plano de jogo, sem esquecer que o Pedro vem de uma lesão de 7 meses parado, e vem de uma sequência também de 2 jogos seguidas, jogou contra o Cruzeiro, jogou agora na Argentina, e temos que, o meu trabalho é encontrar para ele os momentos para ir colocando, para ele recuperar a forma física o antes possível, para poder performar com uma consistência maior depois de uma lesão tão grave que ele teve, mas continua sendo importantíssimo para mim. Sobre o assalto, infelizmente é um assunto muito, muito triste, né, que aconteceu essa semana, na qual o Rossi surpreendentemente respondeu muito bem essa situação, até falou que quer ficar mais tempo aqui ainda, né, no clube, que está muito feliz, que está muito contente, a família está contente, né, mas é uma coisa que realmente nos preocupa a todos, essa segurança, né, no Rio de Janeiro e no Brasil em geral. Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. No começo da coletiva você falou que a turbulência por parte da torcida não invade o vestiário, muito menos o clube. Parte da torcida comenta também sobre uma soberba, falta de umidade do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, por terem mais qualidade, investimento e acharem talvez que vão vencer a partida quando quiserem. Minha dúvida é se você concorda com isso, e uma segunda rápida também é se você considera uma possível eliminação na fase de grupos da Libertadores como um vexame ou uma vergonha. Obrigado. Bom,
Eu até esqueci a primeira. Foi aqui. Qual que é? Sobre a soberba dos jogadores acharem talvez a parte da torcida de ganhar a qualquer momento. Isso não existe. Você vê no campo, quando eles entram no campo, eles dão a vida. Quando você vê um jogador dando a vida, disputando bola, dividindo todas as bolas, não tem soberba. Existe um adversário que também joga. E eu já falei para vocês, um grande elenco te dá a possibilidade de brigar por títulos. Mas depois entram no campo 11 contra 11, o treinador adversário motiva os jogadores dele de uma forma, prepara o jogo de uma forma, onde os meus jogadores vão encontrar dificuldades durante o jogo, com certeza, e isso é o futebol. Nunca, jamais vi soberba por parte desses jogadores desde que eu estou aqui, jamais. Ano passado ganhamos a Copa do Brasil e não tínhamos nada para disputar, e eles continuaram até o final. Aqui, Felipe, só para... de uma mãe ali para encerrar. Isso, para encerrar. Começamos com uma mãe, vamos encerrar. Aproveitar que já passamos da meia-noite, né? Já é Dia das Mães, então deixar um beijo para minha, né? Eu que sou mãe, sou filha, então. Mas, Felipe, você citou em alguns momentos aí diversos jogos onde o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e acabou tendo essa queda de rendimento na segunda etapa. A gente sabe que o estilo de jogo do Flamengo é um estilo de muita intensidade e tem toda essa questão de calendário e tudo, mas eu queria saber de você como você vem trabalhando para tentar melhorar nesse aspecto, né? Que o Flamengo não tem essas quedas de rendimento na segunda etapa. Bom, normalmente está muito condicionado ao resultado, né? Porque se você está perdendo, o teu segundo tempo cresce, você tem que correr atrás do resultado o tempo todo, e se você está ganhando, naturalmente o jogador tende a se proteger um pouco mais, a demorar um pouco para bater o lateral, a dar menos ritmo na circulação da bola, porque você está ganhando. Isso é uma coisa que, claro que eu quero que eles continuem o tempo todo e façam mais gols e tudo mais, mas o jogador tem sempre a tendência a se proteger dependendo como é que está o resultado. Se, por exemplo, na Argentina, que diz, né, que teve uma queda de física, se a gente tivesse perdendo o jogo no primeiro tempo, se talvez o outro time tivesse feito o primeiro gol com 6 minutos, a gente teria buscado o empate, teria sido outro jogo, teria corrido atrás do resultado o tempo todo, como foi quando a gente tomou o gol. A gente começou de novo a tomar o domínio, o adversário recuou um pouco e nos deu um pouco mais de território. Então não vejo problema, por exemplo, hoje com um a menos, todos correndo até o final, todos lutando.